a gente vê que o Calvino, né, uma pessoa lúcida, que de fato estudou, né, uma pessoa com uma vasta experiência literatúrica, né, se é que essa palavra existe. Enfim, agora, o que acontece? Literária. Agora, o que acontece? Existe aqui um grande problema por conta dele, ou por parte dele, para com o ser humano. Por quê? E não com Deus. O problema aqui é sempre o ser humano. É a visão filosófica ou teológica do ser humano. Você entendeu? Inclusive nos exemplos que ele trouxe aqui. Agora, uma coisa que ele falou aqui, da possibilidade de plágio, né? Por conta de Jesus. Bom, nós tivemos um historiador, Flávio José. De Jesus, não. Não, da Eu questão... falo das pessoas que nem falo plágio, porque o plágio também é equivocado. Da mesma história. Mas né? é mais sério, você vai saber. Mas nós temos um historiador sério, que não era adepto ao cristianismo, um historiador sério que não era cristão, Flávio José, que ele falou. Havia um homem chamado Jesus na sua obra Histórias Judaicas. Entendeu? Nós temos Tácito também, que falou também na sua obra Anais sobre Jesus. Um homem que teve grandes milagres, que ressuscitou ao terceiro dia, que fez grandes maravilhas, que pessoas morreram por amor àquela ideia trazida, aquela questão filosófica nova trazida, certo? Nós tivemos também em 1968 ali, achada de ossos, comprovando que de fato havia sim ali a pena de morte por crucificação. Então foi achado ossada com pessoas que foram crucificadas, ali, né? Em 1961 nós tivemos ali também inscrições em pedra de Pôncio Pilatos comprovando que fazia parte da época de Cristo. Então assim, a questão de Cristo é fato. Isso não é balela, isso não é fé não. A ideia se Cristo é uma divindade ou não, aí é outra história. Se Jesus, de fato, é o verbo que se fez carne, é o Filho de Deus, aí é outra questão teológica que dá um debate, eu debato com qualquer um. E aí, Deus é 3 ou Deus é 1? Qual é a essência da divindade de Jesus? Ou vários. Ou vários. Isso aí eu debato, isso aí é teologia. Uhum. Dá pra gente debater. Porque existe base teológica para falar que ele é um, em pessoa, e bases teológicas para falar que eles são três pessoas. Mas o em pensamento, unidade, performance, enfim, em comunhão. Só que o fato de Jesus ter sido Deus ou não, isso é questão de fé. Isso é fé. Agora é fato, isso é comprovado historicamente que ele existiu. Tanto é que hoje ele é o homem mais famoso do mundo. A maior religião do mundo, como eu falei no começo aqui, no nosso debate sobre religião, ciência e política, é o cristianismo. São cerca de 2 bilhões, 2 milhões, 200 milhões a 100 milhões de adeptos à fé cristã. É o cristianismo, né? Nós temos aí também o islamismo, com 1,8 bilhões de adeptos à fé também. Acho que o hinduísmo é até mais. Não. Em primeiro lugar é o cristianismo, o islamismo em segundo. O hinduísmo faz parte entre as 10 religiões, as maiores 10 religiões do mundo. Então, existe conflitos teológicos e filosóficos entre pessoas. Exemplo, dentro do próprio judaísmo, nós temos o judeu ortodoxo. Sim. Dentro do próprio judaísmo, nós temos o judeu reformador. Dentro do próprio judaísmo, nós temos o judeu conservador. Peraí, são judeus. São judeus. Mas dentro do próprio judaísmo, você tem 3 linhas judaicas com pensamentos filosóficos e teológicos judaicos. Você tem o ortodoxo, que é radical, que hoje, inclusive, vive mais separado. Né? É adepto, inclusive, de se fazer sacrifício a animais ainda. O Shabat, para eles, é preciosíssimo, né? Você tem ali os reformadores que acreditam que não, que evoluímos, né? Não tem esse negócio de guardar sabe mais, tem que trabalhar em sabe sim. Nós temos que incluir as mulheres agora também, né? E você tem ali os conservadores que, em contrapartida, existiu, em contrapartida aos reformadores. Não é bem assim, não. O Shabat ainda é precioso. Então, o problema é sempre o ser humano. Esse é o problema. Eu não tenho problema nenhum, é lógico. Eu, como ser humano, dotado de capacidade cognitiva, eu, como um ser humano que penso, e se penso, logo existo. Eu, por existir, eu faço questionamento. E não é uma vez, não. E dependendo da pessoa que eu vou compartilhar isso, eu tenho certeza que se um dia eu pudesse compartilhar isso com o senhor não me julgaria. Senhor, não. Engraçado, é um ateu. E não me julgaria. Mas se eu falar, eu vou falar pra vocês aqui, se eu comentar com os senhores aqui, se eu for comentar com algum cristão, vai me julgar. Você tá ficando louco? Mas eu faço diversos questionamentos a Deus. Por que isso? Por que essa doença? Por que o menino de 10 anos pegou câncer? Por que o menino de 5 anos perdeu a mãe no acidente? Por que aquilo ali?
E aquele judeu lá no Holocausto lá que escreveu, se existe um Deus, ele vai ter que me pedir perdão. O que é isso? Você tem as respostas? Eu não tenho as respostas, mas eu como um ser humano que existe e pensa, eu não sou um robô, e ele me fez assim, pra pensar. Ele me fez assim, é o que eu creio, tá? Aqui eu tô falando de fé agora. Eu não acho que eu estou blasfemando, eu não acho que eu estou... Quem é você, o barro, pra discutir com o olheiro? Tem dó, eu sou um ser humano que estuda. E agora eu vou falar outra coisa aqui interessante que eu achei o doutor comentou, que expôs à mesa aqui, debate. Não é que o cara que crê no design inteligente, não é que o cara que crê numa mente inteligente, que orquestrou o universo como a gente conhece, como a gente vê, de forma extremamente inteligente e perfeita, que ele é analfabeto ou que ele não estuda. Não é isso. A única diferença é, existe aquele que se dobra diante a teoria darwiniana e pronto, acabou. Não é isso aqui, isso é uma teoria, gente. Isso é uma teoria. Nas escolas, no ensino fundamental, deveria ser apresentado os modelos e não um único exclusivo modelo. Isso é errado. Nas escolas deveria apresentar o quê? O que é direita e o que é esquerda, não só um modelo ideológico. Isso está errado. Na escola você deveria aprender o que é socialismo, o que é comunismo, o que é capitalismo, e não só um modelo. Esse é o melhor e pronto, acabou. Entendeu? Então nós, cristãos, que estuda, eu estou falando de cristão que estuda, não estou falando de fanático. Eu não estou falando de fanático, que tudo é demônio, que se assistir um jogo é demônio. Eu não estou falando de fanático. Isso é fanático e isso atrapalha a religião. Isso queima o nosso filme. Entendeu? Isso é um problema teológico enorme. Aonde está o problema? Pessoas com visões diferentes. Tá aí o problema. Você pega o islamismo. Acredita que Jesus é Deus? Não. Fala que ele é um profeta. Um profeta. No século VII. Mas eles acreditam em Jesus. Mas não são coniventes com o que Jesus pregou. Sim. Não são conviventes com o que Jesus pregou. Jesus falou. Eu e o Pai somos um. Ele deixou claro que ele era Deus. Que ele era o verbo que se fez carne. Tomé adorou ele. Deus meu, Senhor meu. Ele não repreendeu Tomé. Chamou ele de Deus. Entendeu? Tá nítido ali. Que ele é Deus. Faz parte da divindade, da ideia de Deus. Né? E é um paradoxo dentro da teologia. Por quê? Porque o cristianismo, o islamismo e o judaísmo são religiões monoteístas. Acreditam em um Deus só. E não politeístas. Né? E aí você vai para o islamismo, eles acreditam em quê? Mahomet, Maomé. Que o anjo Gabriel visitou Maomé, né, no dia do destino. O senhor deve ter estudado sobre isso. O dia do destino, né? Foi lá, conversou com ele, se apresentou a ele. Então eles acham que Deus é Alá. Então o problema está aí. Interpretações teológicas, visões teológicas. É aí que está o problema. Eu não tenho problema nenhum com um ateu que estuda e é mente aberta. Eu não tenho problema nenhum com um cristão que estuda e é mente aberta. Meu problema são com pessoas fundamentalistas. É isso daqui, pronto, acabou e foda-se. Se você não falar que é isso aqui, você vai queimar, você vai pro inferno. No caso do cristão ou ateu. Não, isso é burro, você é analfabeto, você não sabe nem o que você está falando. Não. Eu me submeto, mais uma vez, para finalizar. Eu me curvo aos dados. Não é crença, senhores. Olha pra cá, olha pra cá. Você que tá me vendo aí, olha pra cá. Olha pra cá. Olha dentro do meu olho aqui. Eu não quero que você acredite no Deus bíblico. Eu não quero que você dobre os seus joelhos e fale com o Deus bíblico. Eu quero que você estude. Eu acredito, eu não subestimo a sua inteligência. O doutor aqui foi criado no meio religioso. Mas ele, com a sua inteligência, chegou em certo ponto, através dos seus estudos, falou, peraí, isso aqui tá errado. Eu acho que Deus não existe. Não, eu não acho, não. Ele tem certeza que Deus não existe. Ele só não consegue provar, tá? Ele só não consegue provar. E nem você consegue provar que ele existe. Tá vendo? Essa é a lacuna. Olha que legal, essa é a lacuna. E aí é onde entra a fé. Tá, me falando de fé. Só pra finalizar. A fé vem pra acalmar. Então o que acontece? Essa é a ideia dele. Mas eu não quero a calma. Entendeu? Essa é a ideia dele. E realmente eu concordo com essa ideia dele. Por quê? Pra finalizar aqui. Olha pra cá. Estuda. Porque se você estudar, você vai ter dois caminhos. Ou eu acho que isso aqui foi um tremendo golpe de sorte. E aí, meu brother, meu Deus do céu, é como se você ganhasse na Mega Sena, da virada de ano, bilhões e bilhões e bilhões de vezes. Porque são só 26 constantes universais que qualquer ajuste errado, qualquer dadozinho que não tivesse ali como está hoje, o universo não existia. Só na água são 74 propriedades físico-químicas únicas que você só encontra na água. Uma mente extremamente inteligente, extremamente poderosa, orquestrou isso. O universo ele é todo complexo
E ele é claro, está claro, por isso que a Bíblia fala, aí agora entrando na questão da fé, que o ser humano ele é indesculpável, porque a natureza proclama a glória de Deus. Nós, como seres humanos, como pessoas inteligentes, dotadas de razão, eu não estou falando aqui de inimputável, tá? Pessoa que tem sua capacidade cognitiva parcial ou incompleta, não. Pessoas normais, quando ela olha para o universo, isso incomoda ela. Diversos pensadores, diversos cientistas se sentiram extremamente constrangidos com a complexidade e com a perfeição do design que a gente encontra no universo. Então eu quero que vocês estudem, não sejam fanáticos ou não escutem o pastor. O pastor falou... Não. Estudem, que os senhores vão ver que é lógico. É isso que eu quero falar, para finalizar. A fé, ela não é ilógica. Aqui eu creio, tá, mestre? A minha fé, ela não é ilógica. Ela não é irracional. Ela é lógica, é com base nos dados. Para mim é muito mais lógico e não mais fácil. Não é mais fácil. Porque eu preferia que Deus não existisse. Queria eu comer 4, 5 mulheres, caramba. Queria eu ser casado com um monte de gente. Queria eu ser casado com um monte de gente. Queria eu poder sair fazendo o que eu quisesse aí na rua. Eu vou te pegar. Queria eu sair matando todo mundo aí. Queria eu ser xingador. E por que você não faz? Aí é aquele negócio. No meu caso específico... Eu não faço, que pra mim isso é errado. Bacana. Agora, beleza, você não faz porque é errado. Mas não é que eu temo algo, não é... Beleza, você não... Eu não temo uma punição. Não, porque pra mim é errado. Mas aí o que acontece, pessoal? Nem ela que tá ali... Gagueja não! Ó, nem ela que tá ali entendeu o que eu falei. Se ferrou, hein? Não. Nem ela entendeu o que eu falei. Nem ela entendeu o que eu falei e nem o senhor entendeu o que eu falei. Não, entendi. Eu só tô enchendo então, olha só, porque a forma como você colocou, porque aqui, infelizmente... O que eu quis dizer? Só pra completar. Aqui a gente tem um quadradinho que muitas pessoas estão sentindo com má fé, que faz um recorte de uma única frase. E manda lá. E quer te destruir por inveja. Pessoal, eu estou falando no total, eu estou generalizando as pessoas. A gente não faz também porque a gente ama as pessoas, porque a gente não quer magoar as pessoas, porque a gente também tem a nossa ética, o nosso princípio. O que eu estou falando não entra em contradição. O que eu falei mais cedo? Que o ser humano precisa de Deus para ser bom? Não. Então confirma o que eu estou falando aqui. Eu estou falando que a maioria das pessoas, por temor a Deus, não fazem as coisas. Entendeu? Eu estou falando, é nesse sentido que eu estou falando. Por isso que eu estou falando, queria eu ter 5 mulheres, queria eu. Não estou dando conta nem de uma, meu Deus do céu. Eu estou dando um exemplo para as pessoas entenderem o que eu tô querendo dizer aqui. Vai apanhar em casa. Então a ideia... Então olha aqui, ó. A ideia de Deus não é legal do ponto de vista de te contrapor. Não é legal. Não é legal entendeu? De te limitar. De você não ter liberdade para fazer certas coisas que, querendo ou não, é prazeroso pro homem, pra carne, satisfaz a matéria. Entendeu? Então, eu falo pro senhor e pra senhora, estudem. Que ela é lógica. A minha fé em um Deus ou num design inteligente, ela é lógica. Ela não é assim, não consigo provar? Foi Deus. Isso é coisa de gente burra. Isso é coisa de gente retardada. Isso é coisa de nefasto que não sabe estudar. A minha fé, ela é com base na lógica. Mais uma vez, eu me dobro diante dos dados científicos.